Uma boa noite para cada um de vocês. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Vamos trazer a chave do Evangelho, a reprise da chave do Evangelho, né? Parte 60, tá, gente? Hoje é segunda-feira, né? Hoje é 22 de dezembro de 2025. Agora aí é 9h10 da noite. Será que eu vou ter que desligar essa? Boa noite. Gabriela Alves Pereira, uma boa noite. Deus abençoe você. Estamos no Instagram e no TikTok ao vivo. No TikTok é Max Fiel. Não sei se é isso mesmo. Minha vista tá ficando ruim, gente. A minha vista tá ficando ruim. Eu acho que é isso mesmo. Max Field. É isso mesmo. Participação. RH Ili Burge. Uma boa noite também. Deixa eu já colocar no jeito aqui. No 60, né? É o 60 aqui, ó. Deixa eu já deixar no jeito aqui, porque quando entrar mais gente, aí eu já coloco lá. Deixa eu já colocar aqui. Já dar um joinha aqui, ó. Inspiração, Bruno Santos entrou. Boa noite, Bruno. Deus te abençoe. Então nós estamos fazendo a chave do Evangelho, a reprise da chave do Evangelho. Tá muito bom, porque eu tô pegando lá do início e eu já estou agora na 60. Tem muita coisa boa aí, tá? Então eu só vou esperar um pouco mais as pessoas chegarem e já vou direto ao assunto. No Instagram eu fico mais pretinho, né? No TikTok eu fico mais branquinho. Deixa eu colocar pra cá, deixa eu ver. Talvez é a luz aqui. Mas não. De todo jeito eu fico mais pretinho no Instagram. Cida 2449 entrou. Boa noite também. Deixa eu ver se eu passo algum pano nesse. Será que dá? Ô Ju! Chega aí fazendo um favor. André Portugal entrou. José Guilherme da Silva entrou. Tem hora que eu acho que esse meu Instagram aqui fica escuro. Apesar que eu tô com festa aqui também, esse pretinho. Gabriela Alves Pereira. Continua assim, Gabriela, assistindo, que Deus vai continuar te abençoando. Dá uma limpada nesse Instagram aqui. Eu acho que aqui fica muito preto esse Instagram. Fala limpa igual que disse ele comprou pra mim. Não, eu vou te dar Joaquim Tomé. Sandy entrou. Ilso Barbosa entrou. Boa noite, Ilso. Eu tô com o meu gatinho festa aqui. Eu acho que agora já dá pra me colocar lá. Já tem um bocadinho de gente, já dá bom. Vou ver se ela traz. Você vai trazer ou não? Deixa eu ver. Não vai participar, você que não mexer comigo. Deixa eu ver quem entrou aqui. Bruno. Para ser com esse host. Deixa eu ver se vai dar. Agora parece que. Eu não sei se é. Ah, mas ele fica escuro mesmo. Eu não sei porque que esse Instagram é escuro, cara. Então vamos lá, né, gente? Já, Genildo Cavalcante entrou também. Esses eu estou falando tudo do TikTok. Então vamos virar a câmera já, gente. Sem mais delongas, já chegou um bocadinho de gente. Né, que hoje eu comecei mais tarde. Sim, entrou. Amorim entrou. Só Nitento entrou.
Creuza Trindade de Souza entrou. Guise Benaldo Benedito Rodrigues entrou. E eu vou compartilhar essa minha live aqui também, peraí. Lá no Facebook. Eu já vou então, porque senão eu não posso falar todo mundo não, senão não dou conta não. Vai ver? Deixa eu compartilhar essa minha live. Compartilhar. O final de ano tá chegando aí, né, gente? O Natal tá chegando aí, dia 25. Que Deus possa abençoar cada um de vocês aí também. Então eu vou virar a câmera aqui, tá? Já vou começar a virar a câmera. Vamos ver o que o pastor traz para nós. Aqui, deixa eu virar aqui, ó. Tá virada. Então vamos lá. Olá, Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Que Deus possa te dar graça e que Ele tenha movido o seu coração para tirar da sua vida aquelas coisas que impedem a Deus de ouvir sua oração. Eu me preocupei ao meditar na Escritura ali de Jeremias com coisas na minha própria vida. E eu penso que todo mundo deve ser assim. Eu não quero ter nada na minha vida que impeça o meu Deus de me ouvir. E se ainda eu caísse, eu gostaria de que Ele ouvisse um amigo meu, um pastor meu, o meu profeta, orando por mim, para que houvesse um recurso para eu me levantar. Eu penso que todos nós temos que ter essa preocupação. Porque existem momentos que alguém chega a uma situação que ele não ora, que ele não, às vezes até nem quer Deus, mas tem alguém que o ama e que ora por ele. E Deus ouve esse alguém. Agora, como nós lemos lá na semana passada, Deus dizendo a Jeremias, não ore por esse povo. Eu acho que ali a pessoa realmente perdeu a misericórdia. Mas que Deus nos dê essa graça de poder ser ouvido e ainda que nós não orarmos, alguém orando por nós, ser atendido e nós alcançarmos então a graça pedida naquela oração. Eu quero te trazer uma meditação hoje baseada em São Lucas, capítulo 14, para nós entendermos quanto que nós, às vezes a gente diz, o mundo, o povo, as pessoas, quanto que nós fazemos coisa, corremos riscos, mas isso tudo são apenas uma repetição daquilo que alguém já fez. Eu me lembro de ler o profeta Irmão Brana dizendo que um homem comprou um jornal e aí a esposa perguntou para ele assim, quais as novidades? Ele falou, nenhuma. A mesma coisa, só trocou de pessoas. Só troca os personagens. É uma repetição. Então, veja bem. Olha para a parábola da grande ceia. Ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou os seus servos dizer aos convidados, vinde, já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escusado. E o outro disse, casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor,
Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados e os mancos e os cegos. Eu queria só observar com você algo aqui. Quem comprou o campo e quem comprou os bois pediu desculpa. Ah, eu não vou, eu comprei um campo, eu comprei bois. Mas quem se casou nem pediu desculpa. Por que ele não pediu desculpa? Porque dentro da lei de Israel, a pessoa que casava, ela ficava desobrigada até de guerras. Ele nem precisava ir na guerra. Então, mas veja bem, não use uma lei para se esquivar de um chamado de Deus. Não use uma aquisição, uma compra. Comprei. Que coisa boa é comprar um terreno, não é? Comprei um terreno. Muitas pessoas usam uma bênção que recebeu do próprio Deus para se distanciar de Deus. Outros usam uma lei. Não, ninguém pode me condenar. Que lei? Vamos usar a lei, por exemplo, do sustento? Não, eu tenho que trabalhar. É uma lei, nós temos que trabalhar para sustentar nossas famílias, não é? Então, muitas pessoas dizem, Deus sabe. Não, Deus não sabe, não. Tiremos isso da nossa mente. Não dê à sua mente razões. Porque muitas pessoas, às vezes, até colocam culpas em cima do diabo que nem era do diabo. Foi porque deu para a mente razão. E que razão? Uma razão. Eu não estou usando uma desculpa, eu estou usando uma razão. Uma razão, eu preciso fazer isso. Eu estou cansado. Eu tenho direito de descansar. Eu tenho direito disso. Eu tenho. Diante de Deus, nossas razões, nossos direitos, eles são eliminados. Por isso, eu posso estar pregando para alguém que diria assim, mas será que o senhor vai querer me fazer um apelo para aceitar o Senhor Jesus Cristo falando dessa maneira? Vou, eu quero. Eu gostaria que todos aceitassem a Jesus Cristo, mas que aceitem a Jesus Cristo sabendo o que está fazendo. Quando nós somos batizados em nome de Jesus Cristo, nós estamos dando a Ele os nossos direitos. Nós estamos rendendo direitos, por isso nós não vamos nunca usar uma desculpa de que, não, é porque eu tenho um trabalho, não, é porque... Eu creio e penso que todos devem ter. Só não podem usar isso para dizer assim, Deus que entenda, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. O cristão, ele está buscando de todos os modos até se sacrificar para estar na presença de Deus. E quando eu digo estar na presença de Deus, não estou dizendo só estar num culto. É atender ao chamado de Deus. Podíamos voltar lá no livro de Samuel. Samuel, era um menino apenas, foi lá no quarto de Eli. Sim, senhor, não te chamei. Samuel, voltou. Sim, senhor, não te chamei. A terceira vez ele falou, quem está te chamando é Deus. Deus nos chama também no anoitecer. Deus quer ter companheirismo. Eu acho Apocalipse capítulo 3, creio que o verso 14 ali em diante, quando vai falar da era de Laodiceia, um dos versos ali fala que Jesus estava à porta batendo. Ele não precisava nem bater, ninguém tem que fechar a porta para ele. Mas essa é a condição do mundo que nós estamos. Deus, com portas fechadas do lado de fora, tentando entrar. Ou então alguém sentindo-se no direito de recusar um convite de Deus. Eu penso que isso é inaceitável. Porque quando ele me convidou, eu vim. E vou te dizer, é só benefício. Não posso te dizer que seja só prazeres. São só benefícios. Quando você encontra nas batalhas o prazer de vencer, então, aí sim, tornam-se só prazeres. Mas veja, voltando, o servo anunciou. Então ele pede para chamar uma outra classe de pessoas. Sai,
pelas ruas da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. E disse o servo: Senhor, está feito, como mandastes, e ainda há lugar. Disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Olha que título maravilhoso da mensagem, de uma das mensagens do profeta William Branham, tomando essa escritura. É a sua vida digna do Evangelho? Faça essa pergunta para si mesmo. A minha vida é digna do Evangelho? Eu sou digno de ser convidado por Deus para alguma coisa? Não. Então eu tenho que ser grato. Então eu tenho que ser grato. Ele não me convidou pelos meus méritos. Os convidados por méritos rejeitaram, foram embora. Ele me convidou por sua infinita misericórdia e graça. Deixa eu tomar aqui 3 parágrafos para te ajudar. Para me ajudar também, porque quando eu leio aquilo que eu vou pregar, me ajuda tanto. O profeta Rembrandt disse assim: o senhor observou, lá houve 3 puxadas, ou 3 cursos daquilo. Quando eles foram primeiro, chamaram aqueles que estavam convidados para virem. E eles não vieram. Então eles foram para uma campanha de cura. Traga os aleijados. Veja, foram para conseguir os cegos e mancos. E ainda havia lugar. Então ele saiu e constrangeu os bons, os ruins, indiferentemente que eles deveriam entrar. Irmãos, entenda isso. O nosso programa aqui, não chamo de programa, mas os nossos vídeos aqui, é para chamar todas as criaturas. Não importa se bom, se ruim, se manco, se aleijado, se doente. Esse evangelho foi desprezado pelos bons. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a tantos, aos que o receberam, deu-lhes o poder, o direito, a graça, o amor, a misericórdia, a bondade de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Atente para isso. Por favor. Observe que os servos, e aqui eu me coloco na posição daqueles servos, eles saíram pelos valados, pelos caminhos, e a internet aqui é um caminho de acesso, de chegar às pessoas. Quem sabe eu jamais iria na sua casa, nunca vou, quem sabe nós nunca pudéssemos nos conhecer, mas aí criaram um novo caminho, que é a internet, é um lugar, são caminhos virtuais que nós conseguimos nos conectar aqui. E eu estou fazendo o trabalho daquele servo, chamando você. Mas eu não sou digno, é a pergunta que eu te faço. É sua vida digna do Evangelho? Não, não é. A minha também não. Mas a vida dele em mim, que é o seu Espírito Santo, me dignifica. E a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, disse São Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 40 e 41 ali, há uma promessa do Espírito Santo designada. Eu estou te chamando agora, mas já existe uma porção do Espírito Santo designado para a sua vida, para o momento que você aceitar e render-se a Ele. Esse Espírito Santo é a sua porção. Deixa eu ler aqui. Então o profeta Rembrandt diz assim: você viu que existe ali 3 classes? Agora, se você lê a outra parábola, que é a mesma, em São Mateus capítulo 22, se você desejar depois ler esse assunto, Jesus está dizendo: o homem sempre tem tentado escusar-se para não receber a palavra de Deus, que é o seu convite.
embora isso seja firmemente provado a ele, que é sua ceia, seu convite, mas o homem está constantemente se escusando. Se você lê em São Mateus, você encontrará lá que também foi feito escusas. Isso aconteceu em todas as eras, em todos os tempos. Um homem convidou, tinha uma vinha. Nós encontramos essa parábola, como ele convidou seus servos para colherem em sua vinha. O primeiro servo veio. O que fizeram com ele? Veja, os servos de Deus sendo rejeitados. Jesus disse assim, aquele que recebe um dos meus enviados, a mim me recebe, mas aqueles que rejeitam os seus enviados, rejeitam a ele também. Então, houve outra parábola que Jesus contou que esse homem tinha uma vinha, e então ele mandou os seus servos buscar ali, daquela colheita. O que eles fizeram com os servos? Eles o colocaram para fora. O servo seguinte veio, eles também o apedrejaram. Eles perseguiram servos após servos. O homem cruel. Finalmente o rei enviou o seu filho. E quando seu filho veio, nós encontramos que eles disseram, esse é um herdeiro, nós o mataremos, então teremos todas as coisas. Então Jesus disse para eles, o rei enviou e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Agora nós vemos que quando Deus dá a um homem um convite para fazer algo, ou para receber o convite que ele lhe tem dado, e ele rejeita isso, então não há nada a restar depois que a misericórdia é rejeitada, a não ser o julgamento. Se você pisar além dos limites da misericórdia, então é somente uma coisa a restar, e este é o julgamento. Nós encontramos que o homem tem feito isso em todas as eras. Isso aconteceu na maioria da Bíblia. Deus enviou Noé, foi rejeitado. Moisés foi rejeitado. E quando veio o Senhor Jesus Cristo, não só rejeitado, como morto por aquela geração. E Jesus continuou enviando seus mensageiros, homens pelos caminhos, buscando as pessoas, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho. Você diria, o senhor está na internet, já preguei nas cadeias, já preguei nas praças públicas de Belo Horizonte, já preguei nas favelas, onde fui recebido, e temos pregado em todos os lugares, convidando as pessoas. Mas nós sabemos que o convite que nós carregamos, ele depois se torna condenação. Por quê? Porque Deus não chama o homem a julgamento sem antes adverti-lo. Deus tem te chamado. E aí eu vou dizer, Deus não está falando com as pessoas só que estão vivendo no mundo. Deus tem chamado o seu próprio povo para viver uma vida mais correta. Lembra do vídeo passado. Eu não vou orar, não vou ouvir mais a oração. Por quê? Porque aquilo que um dia foi convite tornou-se julgamento. E aí eu posso te dizer, e quem sabe seja até um tema para o nosso próprio vídeo, que o lugar aonde Deus fez como trono de misericórdia, um dia ele se enche de fumaça e torna-se um trono de julgamento. As águas que salvaram Noé matou toda aquela geração do dilúvio. O mar que se abriu para salvar Israel matou o exército do Egito. A mesma palavra que está sendo hoje divulgada aqui como um convite, venha, seja o melhor cristão, seja um cristão, aceite a Jesus Cristo. Você que já aceitou, aproxima dele, dê sua vida. Jovens, eu tenho 2 jovens trabalhando conosco aqui, fazendo edição. Vocês sabem que as pessoas já da minha geração não têm muita intimidade com a internet, com vídeo, com edições. São jovens que fazem esse trabalho. Eu sei que tem jovens aí do outro lado assistindo. Eu não digo para vocês, jovem, venha, dê sua vida, dê seu trabalho, dê suas forças. Um dia, aquilo que você poderia ter recebido como convite para fazer o correto, vire seu julgamento. Porque não há nada depois de rejeitar
como rejeitar viver mais perto de Jesus? Aí eu te pergunto mais uma vez, é a sua vida digna do Evangelho? Claro que não, claro que não. Pois é, mesmo assim ele está te convidando. Eu vim, eu preciso me sentir tão grato que isso me constrange a fazer tudo o que ele quer. Amém? Vamos viver assim? Quando eu descobri que a minha vida não era digna do Evangelho, dos benefícios de Deus, eu descobri que minha vida não era digna nem do meu pai, mas da minha mãe. E eu tinha sido um filho muito duro. Me tornei um filho muito grato. Um filho melhor. E meus pais morreram, mas eles morreram me honrando como um bom filho. Quando eu descobri que a minha vida não era digna da minha igreja, eu me tornei um membro melhor. Que eu não era digno do meu pastor, eu me tornei uma ovelha melhor. Que eu não era digno dos meus irmãos, eu me tornei um irmão melhor. Deus está nos convidando para ser melhores, para ser verdadeiros. E como é que eu me torno melhor? É sendo grato, recebendo o convite dele e entrando para desfrutar com ele. Quando nós entendemos às vezes assim, eu não sou digno da minha esposa, eu me torno melhor para desfrutar com ela do que ela tem para me oferecer. É muito mais benefício do que sacrifício. Mas quando nós não nos tornamos, o casamento se torna um divórcio e se torna a queda de tudo que já foi construído, o prejuízo de tudo que já foi ganho. O amigo se torna inimigo e se torna o grande problema das nossas vidas. Deus, Cordeiro, amor, socorro, se torna juiz. Não espere até aquele tempo. Mude sua vida agora. Deus abençoe. Se você pensa que pode ajudar alguém com esse vídeo, compartilha. Se você quer nos ajudar com esse vídeo, deixa seu sinal de gostei. Não é inscrito no canal, se inscreva. O que nós ganhamos com isso? A oportunidade de falar para mais pessoas. Me ajude a encontrar os eleitos, as pessoas que querem viver uma vida correta nessa nossa geração. E nós, tanto eu que fiz o vídeo, como os meus companheiros aqui, eu preguei, eles fizeram o vídeo, você divulgou, nós seremos recompensados por Deus, nos tirando daqui, vivendo uma eternidade com Ele. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Olá, Deus abençoe. Eu desejo que tudo esteja bem contigo, com a tua casa, com a tua família. No vídeo passado nós falamos das escusas que as pessoas dão, das desculpas que as pessoas dão para recusar o convite de Deus. E o convite de Deus hoje é a sua palavra. A sua palavra está nos convidando para uma conversão, para a vida eterna. A palavra de Deus introduz o homem, nos introduz à vida eterna. Mas, lá na parábola, quando nós lemos, aquelas pessoas que recusaram vir, elas foram lançadas fora, aonde havia pranto, ranger de dente, escuridão, trevas exteriores foram chamadas. O que as lançou ali? O recusar a luz, recusar o convite. Então, nós usamos a expressão aquilo que era graça tornou-se juízo, aquilo que era bênção tornou-se maldição, condenação.
O que vai condenar o mundo? A mesma palavra de Deus hoje, que hoje é para nós bênção, graça, misericórdia, redenção, perdão, além de perdão, justificação, porque justificação vamos chamar de um nível a mais do que perdão, ela é perdoar e apagar, perdoar e esquecer e jamais se lembrar. Como é que Deus faz isso? Deus sempre fez isso. Nós temos, a partir do livro de Levíticos, ali no capítulo 9, a instituição do sacrifício. Os sacerdotes e o sumo sacerdote, eles faziam a ministração do sacrifício. Derramava-se o sangue de um inocente, e esse sangue do inocente, ele era posto numa bacia e levado ao propiciatório. O propiciatório é chamado de o trono de misericórdia, o lugar onde expia-se a expiação. E você vai se lembrar que nós já falamos aqui nos nossos vídeos sobre o nosso tempo de expiação como sendo Apocalipse capítulo 10, verso 7, nos dias da voz do sétimo anjo. Nesses dias haveria a expiação dos pecados da noiva, dos pecados do povo de Deus. O povo de Deus teria então apagado, esquecido, expiado os seus pecados. Como? Através de um sangue derramado. Nós observamos em Levíticos capítulo 9, quando a Moisés faz a consagração de Arão e de seus filhos, a primeira coisa que Arão faz é sacrifício por si mesmo e depois pelos seus filhos e pelo povo. Para entrar nesse propiciatório, era necessário que quem entrasse levasse sangue. Deveria colocar sangue nas pontas do altar, deveria aspergir sangue, quer dizer, como se fosse chuviscar sangue ali naquele mar de vidro, naquela tampa do propiciatório. Para quê? Porque o propiciatório, sem sangue, ele condenava. O sangue é que trazia perdão, expiação. Quando não houvesse sangue, quando o sangue fosse queimado, e o sangue era queimado com fogo de Deus, subia uma fumaça. E naquele momento de fumaça, a expiação havia sido feita, e a partir daquele instante não haveria mais perdão se alguém entrasse ali sem o sangue. Eu quero tomar a Escritura em Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 4 e Apocalipse capítulo 5. Mas essas escrituras de Apocalipse capítulo 5, elas são respaldadas ou respaldam Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 9. O Senhor Jesus Cristo antes estava falando a respeito do reino, falando do seu retorno, mas ele dá aos seus discípulos a comissão de permanecer ali em Jerusalém, orando, buscando a Deus, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Quando ele dizia isso, vendo-os, verso 9 de Atos, capítulo 1, diz assim: vendo-o, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu
o viste ir. Ele retorna. Mas antes do seu retorno, o que estaria ele fazendo? Então, Apocalipse, capítulo 1, capítulo 3, verso 20. Diz assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, lá em Atos, o Senhor Jesus Cristo havia acabado de vencer. Vencer o quê? Ele morreu, ressuscitou, aquela foi a sua vitória sobre todas as coisas, e em Atos nós o vemos subir. Para onde ele está indo? Ele está indo para o trono do Pai. O que ele faz nesse trono do Pai? Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o sangue derramado que agora está assentado à destra do Pai, fazendo intercessão. É um sangue que permanece ali, intercedendo pelos pecados. Tal como o Cordeiro lá atrás, em Levítico, estava intercedendo para que as pessoas não fossem consumidas pelos seus pecados. Como em Jesus Cristo encerrou-se o sacrifício de animais, precisava de um sangue agora que pudesse permanecer no trono de misericórdia, fazendo intercessão pelos erros dos pecadores. Então Jesus Cristo agora é o sangue que intercede pelos pecados do povo de Deus. Mas em Apocalipse capítulo 4, nós vemos que João vê um trono, e o que estava sentado no trono, e logo fui arrebatado, verso 2 do capítulo 4. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado sobre o trono era na aparência semelhante à pedra de jaspe, sardônica e arco celeste, e o arco celeste estava ao redor do trono, e a aparência era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, lembra lá do mar de vidro, o lugar do sangue, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por trás. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de noite, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, que é, o que era e o que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam ao que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Eu quero tomar o profeta William Branham falando a respeito desse trono na sua mensagem intitulada Apocalipse capítulo 4, na primeira parte. Ele diz assim: observe, o trono, ele se assentou no trono. Ele não estava mais lá embaixo, no meio dos castiçais, porque isso aqui, lá em Apocalipse capítulo 1,
ele é visto no meio do castiçais. Por que no meio dos castiçais? Porque ele estava no meio da igreja. Por isso eu disse no vídeo passado que aquilo que foi um dia, graça, misericórdia, Jesus andando no meio do seu povo, anunciando a sua palavra, isso se tornaria juízo. Toda a bênção de Deus, um dia ela virou juízo. Quando? Quando ela foi rejeitada. Então esse Jesus permaneceu no meio do seu povo, andando no meio do povo, pregando sua palavra, como palavra, no seu povo. E o mundo não entendeu porque ele era palavra em pessoas. Quando ele é rejeitado, você vai descobrir que o primeiro verso, eu não li propositalmente, do capítulo 4, foi João sendo convidado a subir para ver coisas depois do tempo em que ele andou no meio dos castiçais. Foi Apocalipse 1, 2 e 3, ele andando nas eras. Então, ele disse, ele se assentou no trono. Ele não estava lá embaixo, no meio dos castiçais, agora, na terra. O rapto havia chegado. E ele estava na glória, assentado em seu trono. Eu quero que você observe adiante. Encontraremos o mesmo no capítulo 5. Este não era o trono da misericórdia. Ele não era mais o trono da misericórdia. Ele era o trono do juízo. Ele não era trono de graça, ele era um trono de julgamento, porque fogo e relâmpago e trovões eram emitidos deles, mas não havia mais misericórdia. Estava terminado. A era da igreja havia terminado. Aquele que é imundo, continua imundo. Aquele que é justo, permanece justo. E o que é santo, continua santo. Não mais um trono de misericórdia. Nessa noite, o sangue está naquele trono. E é um trono de misericórdia para cada pecador que está procurando por misericórdia. Mas naquele dia, não será trono de misericórdia. Será um trono de julgamento com um Deus irado. A palavra tem que ser recebida hoje. Você já pensou em um Deus irado? Mas por que Deus se irou? Pelo mesmo motivo daquele Senhor da ceia lá. E indignou-se o Senhor e mandou o seu exército contra. O que acontece? Esse Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 5, João estava chorando e disseram a ele, um dos anciãos disse, João, não chore. Aí, eis aí o leão que venceu. Ele é digno de abrir o livro. Quando ele vai abrir o livro, ele vem, João vê esse cordeiro saindo do trono. E quando ele sai do trono, aquele trono que era misericórdia, que era intercessão, ele se torna um trono de juízo, de julgamento, porque relâmpago, fumaça, fogo sai de lá. Quer dizer, aquele sangue foi consumido. Deus recebeu aquele sangue e aquilo tornou-se em fumaça. Quando ele recebe aquele sangue, aquelas pessoas para as quais o sacrifício foi feito, elas enquadrem quem é santo, seja mais santo ainda. Quem é justo, continue mais justo ainda. Mas quem é imundo, continua mais imundo. Por isso você observa a condição do mundo nos dias em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias de uma transposição. Poderíamos chamar de um dia entrando no outro. Eu creio que falamos há algumas semanas atrás sobre um novo dia. Acredito que em um culto de escola dominical. Entre no nosso canal e você vai encontrar ali quando nós pregamos a respeito da mensagem Shalom. Há um novo dia chegando. Então nós estamos vivendo agora esse grande momento. O trono de misericórdia passando para um trono de juízo. E o mundo já recebendo as consequências disso. Porque quem é imundo
torne-se mais imundo. Continua imundo. Quem é santo, santifique-se ainda. Quem é justo, torne-se mais justo ainda. Então, tudo que você está ouvindo hoje, de mensagem, como sendo misericórdia de Deus, como sendo convite, isso se tornará um grande juízo. Muita coisa hoje será lembrado. Eu tenho visto homens que constroem igrejas e não vivem o evangelho pregado ali. E um dia desses me veio uma meditação assim: construíram monumentos à sua própria derrota. Por quê? Nós não fomos chamados para construir igrejas. Nós não fomos chamados para construir impérios. Nós fomos chamados para pregar o evangelho, mas viver esse evangelho pregado. Então, se eu não vivo o evangelho que eu prego, aquilo que eu faço, que eu construo, se torna um monumento do meu julgamento. Toda vez que eu olhar para um trabalho feito, eu vou dizer assim: fiz um trabalho. Construí templos, agora falando de prédios, construir prédios, e aquilo significa o meu próprio fracasso. Mas, quando nós vivemos esse evangelho, ainda que nem construamos, ainda que a igreja tenha congregado em um galpão velho, como a igreja congregou até nas catacumbas, nas eras negras da igreja, congregou nos cemitérios, aquilo ali tornou-se um memorial de uma grande fé, de uma fé vivida, de uma palavra vivida, de uma vida vivida, pautada pelo evangelho. E aí, eu gosto sempre de deixar perguntas para que nós possamos meditar. Estou sentindo dor. O evangelho que você está vivendo agora, ele é para você um memorial de uma vida correta, pautada pelo evangelho, ou ele será um monumento ao seu fracasso, à sua derrota? Ele significará... O que foi a arca? Para Noé e seus filhos, a arca foi um monumento. Pelo tempo que eles viveram, eles podiam olhar para aquele monte e dizer: ali está o memorial da nossa obediência à palavra de Deus. O mundo hoje, ao olhar para a arca, ao olhar os arqueólogos caçando pedaços de arca, ao encontrar pode dizer: isso aqui é um monumento à desobediência do mundo antediluviano. Isso prova que Deus deu uma palavra e ela foi rejeitada. Essa palavra, essa mensagem que tem vindo hoje, ela significará o que na tua vida, na minha vida daqui uns dias? Quando o arrebatamento da igreja acontecer, alguém vai olhar para a Bíblia e dizer: essa Bíblia falava de um arrebatamento. Não, já aconteceu. Então essa Bíblia será um monumento de condenação, livros de condenação para o mundo. E nós, os que formos arrebatados, eu digo nós porque creio no meu arrebatamento, poderemos olhar para trás e dizer: aquela Bíblia saiu das letras e veio para dentro do meu coração e é um monumento à minha fé vivida, àquilo que eu ouvi, extraído do livro e aplicado na vida, e portanto isso será um memorial eterno. Eu desejo muito que todos os que me ouvem possam manter esse grande memorial eterno em suas vidas. A palavra manifestada nas nossas vidas tornou-se então esse grande memorial. Porque tudo isso que nós vemos como misericórdia hoje se tornará em julgamento. Aí eu poderia trazer aqui, eu creio que 1 Coríntios capítulo 3, capítulo 6, não sabeis vós que hão de julgar o mundo? E eu poderia fazer uma conexão com Jesus no seu trono e não no trono do Pai mais. O profeta nos mostra o trono de Jesus Cristo, é o coração do seu povo.
E esse povo que um dia, hoje, significou misericórdia para o mundo, significou o filtro da ira de Deus sobre o mundo, será o julgamento do mundo. Quando São Paulo diz, não sabeis que vós hão de julgar o mundo? Não sabeis que hão de julgar os anjos? Essa igreja, hoje é só um povinho, será um grande julgamento para esse mundo. Deus te abençoe. Creia nisso de todo o seu coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que possa receber nossos vídeos, as chaves do Evangelho, vídeos de pregação, também quando nós estivermos transmitindo os nossos cultos ao vivo, você recebe logo o seu aviso de primeira mão e acompanha conosco. É muito bem-vindo entre nós. Deus te abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Então eu faço só dois vídeos só, né, gente? Duas partes, né? Eu fiz a 60 e a 61, né? Uma reprise da live. Então eu espero que esteja ajudando vocês aí do outro lado, né? Vocês aí entenderam aí a pregação, né? A mensagem que ele quis deixar para vocês. Que nós ainda somos misericórdia para o mundo. Nós estamos levando a palavra, trazendo bênção, trazendo que as pessoas se aproximem mais de Deus. Porém, quem está vendo essa live, as pessoas que estão acompanhando, elas estão tendo a oportunidade de cada dia mais se santificar, se limpar, se aproximar mais de Deus. Se for chamada, se for uma pessoa que realmente quer uma coisa séria com Deus, ela vai passar a fazer isso. Mesmo que ela ainda não esteja capacitada, né, para fazer todos esses requisitos. Mas ela vai procurar mais a escutar a palavra de Deus. Ela vai procurar mais santificar a sua vida perante a Deus. Então, eu aconselho a cada um que está vendo essa live, que viu, né? Que repense, que calcula, porque, igual o pastor falou, essa mensagem pode ser uma bênção na sua vida, de trazer para você uma mudança total e chegar a Jesus, mas também ela pode ser uma condenação para você que não vai tomar uma posição na sua vida de rejeitar a mensagem. Porque eu já venho com a mensagem aí com vocês aí, nós já estamos em 60, na parte 60. Então, quando começou, você não estava entendendo nada. Eu tenho certeza que você estava ainda, né, engatinhando, né? Mas eu acredito que agora está dando para abrir mais sua mente, para você ver como que é muito sério a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela salva, ela liberta, ela transforma a sua vida, ela pode até te salvar desse mundo pecaminoso. Mas também, ao mesmo momento que você rejeita a palavra de Deus, aí a graça de Deus pode sumir da sua vida. E essa graça pode virar uma condenação para você aí do outro lado. Eu espero, né, que Deus possa tocar no seu coração. E você possa compreender a mensagem que está sendo dita. Como Noé lá nos tempos passados pregou 120 anos, falando que ia ter um dilúvio na terra. Naquele momento de Noé, nunca tinha chovido na terra. Então ele pregou 120 anos. E de 120 anos, ele só conseguiu salvar a sua família.
O resto, todos foram condenados. E agora nós estamos aqui na terra também, representando Noé lá do passado, pregando o mesmo evangelho, falando das pessoas as mesmas coisas lá do passado e falando com elas ainda há tempo. Uma hora não vai ter tempo mais não. Espero que vocês possam ter captado isso aí. Deus abençoe vocês. Uma boa noite. Final de ano tá chegando aí. Quando você for comemorar com seus parentes, não se esqueça do Senhor Jesus. Então eu vou encerrar a live aqui porque o TikTok já tá terminando. Eu tenho que encerrar aqui. Deixa eu encerrar aqui, gente. Desculpa aí no Instagram, tem que encerrar. Nossa,